Por que Deus usa o deserto como escola espiritual? A história completa e aprofundada. Sabe, às vezes a gente olha para a nossa vida, percebe que tudo ficou difícil, que as portas parecem fechar, que o céu parece de bronze, que as respostas não chegam, e surge aquela pergunta que ecoa forte dentro da alma: por que Deus me permite passar por esse deserto? Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. Esse caminho é mais antigo do que você imagina. É o mesmo caminho trilhado por homens e mulheres que marcaram a história, não só da Bíblia, mas da humanidade. O deserto, na visão de Deus, não é um castigo. É uma sala de aula, uma escola sagrada, onde os fracos são fortalecidos, os arrogantes são quebrantados e os desesperados encontram sentido. Olhe para Abraão, por exemplo. Deus faz uma promessa incrível a ele, que seria pai de uma grande nação. E sabe o que Deus faz depois? Leva Abraão para uma terra que ele nem conhece, e por anos ele anda como estrangeiro, peregrino, vivendo em tendas em terras áridas. Não havia mapa, nem GPS, nem garantias, só uma promessa e uma direção vinda do céu. E então vem Moisés, um homem que cresceu no conforto dos palácios do Egito. Tinha tudo: poder, status, riqueza, influência. Mas Deus não queria um príncipe. Deus queria um libertador moldado pelas mãos dele. E onde esse homem foi formado? No deserto de Midian. Por 40 anos, Moisés aprendeu a ser pequeno, a ser dependente, a ouvir, antes de se tornar o grande libertador de Israel. Elias, o profeta do fogo. Depois de desafiar os profetas de Baal, Deus não o leva ao trono, não o leva ao reconhecimento, leva ao deserto, ao ribeiro de Querite, onde é sustentado por corvos. Depois, mais adiante, vai a um deserto novamente, cansado, querendo até morrer, e é lá, no silêncio do deserto, que Deus aparece, não no fogo, não no vento forte, mas no sussurro de uma brisa suave. E quando olhamos para Jesus, parece que tudo faz ainda mais sentido. Ele, o próprio Filho de Deus, antes de iniciar seu ministério, antes de operar milagres, antes de pregar, foi levado ao deserto. E não foi por acidente. O texto diz claramente: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4:1. Levado pelo Espírito. Isso significa que o deserto não era um erro, era parte do plano. E ali, durante 40 dias, Jesus enfrentou fome, sede, solidão e, por fim, tentações. Mas sabe o que o deserto fez? Fortaleceu, preparou, lapidou. E sabe o que é mais interessante? No deserto, as vozes se calam, a multidão não está lá, os amigos não estão lá, o barulho da cidade não está. Só existe uma voz, a de Deus. O deserto é esse lugar onde tudo que é supérfluo some, onde os apoios humanos caem, onde os recursos falham e onde aprendemos na marra que o que nos sustenta não é dinheiro, não é status, não é reconhecimento, é a presença de Deus. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você esteja num deserto financeiro, num deserto emocional, num deserto espiritual. Tudo parece seco, tudo parece estagnado, parece que Deus se calou. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus no deserto não é ausência, é tratamento. Porque no deserto Deus não fala para a multidão, Deus fala no particular, no íntimo, no profundo. Sabe o que é mais lindo? É que no deserto, Deus também manifesta milagres que não vemos em outros lugares. Foi no deserto que caiu maná do céu. Foi no deserto que brotou água da rocha. Foi no deserto que Deus guiou com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O deserto, no plano de Deus, não é lugar de morte, é lugar de milagre. O deserto não é onde você fica, é por onde você passa. Ninguém vive no deserto para sempre, mas quem sai do deserto nunca sai igual a quem entrou. E se hoje você se sente tensado, desanimado, achando que Deus te abandonou, lembre-se: o deserto não é rejeição, é preparação. Quem não entende o deserto murmura. Quem entende o deserto amadurece, cresce e recebe o que Deus preparou.
Sabe o que vem depois do deserto? A promessa, a terra prometida, a vitória, a conquista. Porque Deus não leva ninguém ao deserto para morrer, Ele leva para transformar. Se você está no deserto, escute isso. Deus está contigo. E quando Ele te tirar daí, você vai entender que todo esse processo foi, na verdade, o maior presente disfarçado que você já recebeu. Se você gostou dessa história, faça o seguinte: se inscreva em nosso canal para mais reflexões,